A Vedanta trabalha com essas 4 disciplinas. Quando a gente repete um mantra aqui no Asatoma, que ele fala, do irreal leva-me ao real, é exatamente esse primeiro aqui. Esse discernimento entre o real e o real. E aí, relembrando, o que é o irreal? Normalmente as pessoas já ouviram falar de Maya. Aí as pessoas falam assim, Maya, ilusão, né? Ilusão. Tá, mas se eu pegasse agora um ferro quente e atingisse você ia dizer o quê? Que queima, que dói, né? Aí eu disse, mas não é irreal, não é Maya, não é ilusão? Percebe? Até o Swami, ele alerta muito a gente, pra gente não ficar só nesse conceito, porque ele acaba distorcendo um pouco a sutileza e a beleza desse conceito mais profundo. Por que que é irreal? Por que que é ilusão? Mas não é ilusão ainda para nós que estamos identificados com o corpo e com a mente. Mas por que que é irreal? Por que que vale nós admitirmos que é irreal? Porque é mutável, é impermanente, muda o tempo todo. O corpo está mudando segundo a segundo. A mente o tempo todo muda. Não é a nossa verdadeira natureza. Porque o que que os sábios falam? Que aquilo que realmente é a sua essência é aquilo que não muda. Seria a única coisa que não muda. E aí você tenta identificar o que que é isso que não muda. E aí você vai atrás, é uma busca. Porque você, em primeiro lugar, vai se identificar com tudo que muda, que você aprendeu que era você mesmo. Que também não está errado. Mas não é a sua última instância. Você ainda não se conheceu ou não se reconheceu na sua totalidade. E aí se identifica com tudo aquilo que é externo a você. Só que isso também é modo de falar, porque quando a gente fala externo a você, na verdade é interno a você. Pensamos de uma maneira geral que o corpo é exterior, a mente está no seu interior e o espírito é a camada mais interna. Swami Atmajananda nos diz que precisamos inverter esta ordem. O Atma, ou ser, é a consciência infinita que abrange a tudo. A mente está contida no ser, e ainda mais internamente encontra-se o corpo físico, que é limitado e menos abrangente. Já pensaram nisso? Que os nossos papéis, que aquilo que a gente tem como corpo, que a gente não é externo, porque quando a gente fala de essência, a gente fala dentro, né? Dentro, a nossa essência. Então tudo mais seria externo, né? Mas quando a gente fala de infinito, quando a gente fala de infinito, dá para você dizer que é simplesmente interno? Interno e externo. E aí onde está a fronteira? No limite do ego. Limite da mente. Lembra aquela metáfora que a gente utiliza aqui do copinho? Do copinho de café que depois vira um balde, vira, né, no oceano? O que que tem dentro do copinho? Quando você mergulha esse copinho na água do oceano, o que que ele é? Oceano. Mas quando você olha pro copinho, que é o que acontece com a gente, não, eu sou um copinho, né? Eu sou de plástico, tem um copinho de isopor, acho que ele é melhor do que o meu, então eu queria ser aquele copinho. Aí começa, sabe? O atrito entre os tipos de copinho. Aí tem os copinhos coloridos também. Aí você começa, não, essa cor é menor, a minha é melhor. Não. Aí começa. Mas o copinho era o que menos interessava. Era o conteúdo mais importante. E aquele conteúdo, ele permanece. Ele continua sendo o que ele é. O copinho não. Muito embora ele leve mais ou menos 50 anos para se decompor lá no oceano, né? Mais ou menos isso, mas uma hora ele vai se decompor. Só usando essa metáfora, para a gente imaginar que existe algo que tanto está dentro quanto está fora. Lembra da metáfora também do espaço? Você num pote, que a gente tem uma moringuinha que a gente usa para tocar, né? Você limitou o espaço ali dentro. Mas será que você limitou de fato o espaço? Se você quebrar a moringa, o espaço vai sair correndo? Não! O espaço sempre foi livre. Entendeu? A limitação está também no modo como você percebe as coisas. Isso tem a ver com a mente. Isso tem a ver com essas fronteiras. São as fronteiras do ego. Agora veja, tudo isso é necessário. Porque você não vai sair daí eliminando seu copinho de uma hora para outra. Pelo amor de Deus, não façam isso. Não façam isso. Ao contrário. Transforme o seu copinho num copinho de café, num copo d'água, depois num balde, depois numa lagoa, e vai aumentando, entendeu? Até você expandir aquilo ao infinito.
Mas ele é necessário para que a sua mente possa suportar essas modificações, essas percepções. Porque olha só, é bonito na teoria as pessoas falarem assim, da unidade, né? Somos todos um. Aí quando você começa a lidar com a diferença que te incomoda, a unidade foi esquecida. Então veja, existe diversidade sim. Nesse mundo das aparências, da multiplicidade, existe isso sim, só que isso não é permanente. E existe algo subjacente a isso, que é essa unidade, que é o que a gente busca comungar na meditação. É claro que a mente já entendendo esses conceitos facilita. Ela começa a favorecer você para buscar isso. Desde que ele também, né, que o nosso ego não tenha medo dessa unidade. Porque se ele achar que vai perder o controle, ele não vai querer essa unidade. Porque ele quer ter o controle. Então você mostra para ele assim, você está ganhando, olha como você está ganhando, você tá, na verdade você está se expandindo. Só que tem que tomar cuidado para essa expansão não ser uma expansão de vaidade, de orgulho espiritual. Esse é um cuidado que Swami Vivekananda alerta para a gente. Então quando a gente fala assim de expandir, é que nem um coração, que você aprende primeiro a amar aqueles que cuidaram de você, ou seu pai, sua mãe, e vai expandindo para a família próxima. E depois você vai expandindo para amigos, colegas de trabalho, até expandir para a humanidade e depois todas as formas de vida. Então esse amor, ele vai encontrando naturalmente essa unidade. Então isso é bonito, isso é um caminho, é uma forma de você acessar tudo isso, né? Então esse real, ele vai ter sempre a ver com aquilo que não muda em nós. E aí a gente vai procurar descobrir o que é isso que não muda, que permanece. Porque, claro, tem pessoas que não acreditam que isso possa existir. Porque isso de fato transcende. Porque na manifestação, tudo é mutável. Tudo tem início, meio e fim. E fim enquanto forma. Porque aqui é tudo nome e forma. Ainda que você pare para pensar, tire a forma, está lá a forma. Existe uma forma que você entende aquilo de uma maneira. Você construiu uma forma sobre aquilo, né? Vários conceitos que nós temos são que formas. Então, entendido isso, então a palavra viveka é exatamente esse discernimento. Você discernir o real do irreal. E aqui a gente entra para uma outra que é um tema muito importante dentro do Bhagavad Gita, que é a questão da renúncia, né? E aí vem a renúncia ao quê? A esse irreal. A renúncia não é necessariamente a renúncia externa ao irreal, mas a renúncia a você não ficar refém desse irreal, no sentido de busca. Aí vem a questão dos desejos, né? De você de fato renunciar a essa busca como foco. Então você pode ter essas coisas satélites em sua vida, mas ter como ponto principal o aspecto espiritual. Swami Vivekananda diz: renuncie ao mundo que você imaginou. O mundo que concebemos e ao qual estamos apegados há tanto tempo é um mundo falso, criado por nós. O que significa, então, renunciar aos desejos. Não é que você não deva possuir propriedades, bens essenciais e até certos luxos. Simplesmente conheça a verdade, percebendo-a como realidade. A riqueza não pertence a ninguém. Tudo pertence ao Senhor. A Vedanta recomenda abdicar do mundo ilusório das aparências. Como? Vendo Deus em tudo. Uma coisa interessante quem é mãe sabe disso. Quando você viaja no avião, você tem lá aquele negócio da... Aliás, todo mundo sabe disso, né? Mas é que quando a gente é mãe, a gente para pensar, né, no sentido diferente, né? Mas como assim? Eu vou colocar aquele negócio, se tiver despressurização primeiro em mim para depois botar no meu filho? Porque primeiro você quer fazer tudo para o seu filho, né? Mas por quê? Porque senão você não consegue ajudar o seu filho, porque é fração de segundos, né? E você tem que pensar o quê? Pensar macro. Se você pensar de uma maneira micro, você se perde e você, na verdade, não beneficia a ninguém. Agora, não é uma mudança conceitual. Você precisa entender que está fazendo um bem a partir daquilo. Acaba sendo uma mudança conceitual. Então você está renunciando uma coisa momentânea para uma coisa maior. Da mesma forma que, com relação a essa busca dos sentidos, você colocar como foco a tua vida espiritual, o teu aspecto pessoal, que é o que muita gente esquece.
Então na vida, por exemplo, casa, tem filhos, trabalha. Vamos imaginar aqui. Aí começa a colocar o filho em primeiro lugar. Começa a colocar ou o relacionamento em primeiro lugar, ou a profissão em primeiro lugar. Cadê você? Não, mas se eu colocar a mim em primeiro lugar, eu estou sendo egoísta. Não é normalmente o que as pessoas pensam? Você já está distante. Você começa a sair do centro e começa a gerar apego nas relações. Porque se você... Uma coisa é você ser altruísta. É uma coisa. Mas se você deixa esse lado pessoal, tá? Ser substituído por aquilo que você tem de expectativas nos relacionamentos com as pessoas ou com as devidas funções no mundo, você saiu do centro, você se perdeu. Como é que daí, não estando nesse centro, você vai colocar o espiritual em primeiro lugar? Porque o espiritual está atrelado ao pessoal, nesse sentido que fala, a sua pessoa. Porque a tua responsabilidade maior é com você. Com essa centelha. Swami Eckhart destaca que o segredo da integração da personalidade reside onde exatamente se encontra o nosso centro de gravidade. O termo centro de gravidade significa aqui o centro de nossa consciência, a consciência do eu. O primeiro passo em direção à integração é localizar este centro no local apropriado. Outras pessoas podem ser o centro de nossa consciência, e neste caso, nosso centro situa-se totalmente fora de nós mesmos, e isso nos torna afetados pelas atitudes dos outros. Nosso corpo ou nossas emoções também podem ser o centro de nossa consciência, mas tudo isso abala nossa personalidade e levam à sua desintegração. Antes de tudo, devemos separar nossa consciência do eu e posicioná-la no âmago de nosso espírito. Tanto assim que você não pode realizar outra pessoa. Uma encarnação divina pode, né, transmitir essa realização. Nós não. Mas nós podemos alcançar essa realização. E é um trabalho que você faz com você. Você não consegue transformar ninguém. Você consegue provocar na pessoa transformações. Que ela vai dar prosseguimento ou não, ela vai fazer ou não, em função dela. Nunca será a partir de você. Entendeu? Diretamente não, indiretamente sim. Então é importante a gente ter essa consciência para você estar no centro. Para você fazer essa escolha. Então, primeiro eu vou colocar em mim, não está errado, não é egoísmo. Ao contrário, você vai poder ajudar muito mais. Então, espiritualmente falando também. Lembra um dos estudos que a gente estava comentando sobre o dever? Em que o Swami Eckhart ele alerta sobre aquelas pessoas que elas querem botar o mundo nas costas e elas nem são fortes o suficiente para sustentar as próprias pernas e elas querem botar o mundo nas costas. O que vai acontecer? Todo mundo se perder. Então é aquela mesma ideia. Primeiro você coloca em você, primeiro você faz a sua prática, ajuda os outros e vai ajudando na medida também da sua força. Porque se você coloca coisa demais, você acaba gerando um prejuízo para aqueles que vivem com você. Olha o cuidado. A título de ser bonzinho, né, você acaba prejudicando quem vive com você. Porque chega uma hora que, se você ultrapassar demais o seu limite, chega uma hora que você vai extravasar nos seus. Olha só, olha a nossa irresponsabilidade. Então, em primeiro lugar, onde está a responsabilidade? Com a gente mesmo. E isso não é egoísmo. Porque quando a gente está falando da gente mesmo, é toda essa estrutura que envolve o ego também. Envolve o ego também, só que não é por um propósito egoísta, que é o que o Swami, que a Eckhart no estudo passado fala, né? Alerta, a motivação não deve ser egoísta. Então, quando a mãe faz aquilo, não é uma motivação egoísta. Ao contrário, é para exatamente preservar a vida do filho. Isso é sutil, né? Então, aqui, isso está relacionado também, porque você precisa também renunciar. Na verdade, aquilo que às vezes a gente faz de colocar as pessoas nesse lugar e através delas buscar satisfação. Porque é o que a gente faz, a gente busca satisfação através dos relacionamentos, a gente tem expectativas com relação às pessoas. A prova é quando a gente se frustra. A frustração é a demonstração o quê? Exatamente de que você tinha expectativas.
natural que tenhamos expectativas, e não é nada absurdo, não é irreal, faz parte da natureza. Obviamente você não vai casar com uma pessoa que você também não tem expectativas, óbvio. E uma mãe, né, ou um pai, naturalmente vai ter expectativas com relação àquele filho, e é necessário, principalmente no início, quando são crianças, porque você está acreditando que eles são capazes de algo. Mas ele precisa renunciar a essa expectativa. Veja, ter expectativa é bom porque você acredita no outro. Agora, quando você fica preso à sua expectativa, é como se você reduzisse o outro à satisfação dos seus desejos, dos teus sonhos. Imagina colocar o filho numa redoma dessa, ou numa obrigação de satisfazer as tuas expectativas. Aí, de repente, você fica imaginando, acho que ele vai... Aí bota a mente lá no futuro. Não, acho que ele vai ser isso, vai ser aquilo. E, de repente, ele não quer fazer nada daquilo que você imaginou. Quer ser totalmente diferente de você. E normalmente acontecem os opostos, né? É curioso isso. Mas não esqueçam que o oposto continua sendo a mesma moeda. Então, aqui continuando, mais um deles, que vem aqui com relação à parte ética, que isso também tem a ver com os aforismos de Patanjali, os 8 passos do yoga, né? Lembram de Yama? Yama é exatamente aquela base ética que a gente já estudou aqui. A gente vai sempre relacionando para vocês fazerem as conexões, né? É tudo, na verdade, bem relacionado. Aí vem esse primeiro, né? Que é a serenidade. Veja, a gente precisa de serenidade para lidar com o quê? Com os acontecimentos conosco, com as mudanças. Lembram das mudanças? Daquilo que é irreal, mas que é tão real pra gente, né? Todo dia está mudando. Quando, de repente, você está nos primeiros anos da sua vida, 10 anos não faz tanta diferença, né? Mas uma década somada a outra década, de repente, quando você está com 4, 5, 6 décadas, começa a ter um peso diferenciado, né? Então, é serenidade também diante das mudanças com relação aos nossos papéis. Os papéis, principalmente quando a gente tem família, quando tem profissão, você aposenta, coisas assim, são mudanças. São mudanças e a gente precisa aplicar isso, né? Essa serenidade. É fácil? De fato, não é fácil. Mas quando você está atento, começa a se nutrir com aquilo que você acredita, fica mais. É como se você fosse enchendo também a sua bolsinha de recursos espirituais para numa hora de dificuldade você fazer uso delas. São estratégias. A gente não tem estratégias no mundo? Não tem? Para fazer 2 cursos superiores, não tem? Precisa de muita estratégia, né? Então, você precisa de estratégias também na vida espiritual. E a gente pode fazer um uso inteligente da tecnologia. Não é abolir tecnologia, não, faça o uso dela. Faça uso dela para de repente dar um lembrete, opa, hora de meditar, ou então me conectar, respira fundo, presta atenção nessa respiração, coisa simples, que as outras pessoas não precisam saber, você não precisa chamar atenção, você pode estar disfarçado, muito tranquilo. Você vai ajudar muito mais, às vezes, as pessoas pela sua atitude do que propriamente pelo que você diz. Né? Então, se você respirar essa espiritualidade, se você viver essa espiritualidade, as outras pessoas não oferecerão resistência para isso. Agora, se você diz, você vai entrar em contato com as diferenças de religião, com as diferenças, né, de ideologias, enfim. E aí, de repente, a pessoa não quer nem ouvir, não, porque tem um nome diferente. Normalmente é isso, o nome e a forma é diferente, aí as pessoas não querem nem ouvir, de repente vocês estão falando a mesma coisa. Né? Normalmente é o que acontece. Né? O outro é o autocontrole. E a gente não precisa de autocontrole na vida diária? Então, claro, tudo isso tem a ver com espiritualidade. Por quê? Porque se você não tem autocontrole sobre o teu corpo, sobre a tua vida, sobre os teus impulsos principalmente, como é que você pretende atingir uma serenidade, a paz mental, a paz espiritual, aquela paz que transcende? Não é nem aquela paz negativa porque não está acontecendo nada. Porque é ótimo ter essa paz, né? Que não está acontecendo nada. Ou quando você trabalhou demais, a cansaço, você faz aquela postura do cadáver, né? Descansa, você entra numa serenidade, né? Mas não é dessa serenidade que estamos falando, né? Você quer algo mais, né? Uma paz positiva, né? Então, mas esse autocontrole vem de quê? Primeiro da consciência sobre o que está acontecendo. Como é que você pode se controlar se você não tem consciência sobre o que está acontecendo? Se você nem percebe a origem desses pensamentos. E aí? E as motivações? Se você também não percebe essas motivações, como é que você vai modificar isso? Né? O impulso, por exemplo, quem é ansioso demais também, em geral,
tem um limiar de tolerância também um pouquinho estreito. Né? Isso às vezes para não dizer que isso é muito estreito, né? Então você também precisa ir alargando esse limiar para que você não exploda, até como o senhor me fala. Às vezes as pessoas chegam, né, querendo, eu quero samadhi, nirvana. Aí assim, calma, vamos aprender a explodir menos, né? A ser menos irritáveis, ou então a voltar mais rapidamente para um estado de serenidade. Né? Porque o tempo todo nós somos confrontados, né, nas nossas relações, no trânsito, né, em tudo, né? O tempo todo. E a gente é confrontado em coisas profundas com relação aos valores, que é uma coisa que toca profundamente a gente. Situações, por exemplo, de injustiça, não é? Ou com relação a gente mesmo, ou com relação às outras pessoas. Obviamente que a gente sente, não existe uma unidade. O que acontece com o outro acontece a você também. Então, existem pressupostos aqui para que de fato você possa vivenciar essa disciplina. Então, olha só, tudo aquilo que a gente já estudou, né? Yama e Niyama, na verdade, que são aquelas atividades que você precisa também desenvolver, que vão trazer a você essa natureza espiritual. Você vai se espiritualizando na sua prática. E a gente vai voltar a estudar isso de novo. Esse outro aqui, ele é uma decorrência desse, porque o que acontece? Aqui ele está relacionado ao corpo, obviamente o corpo e a mente, as suas emoções, tá? Aquela coisa assim instantânea que acontece, de você realmente ter a sua escolha, né? Refrear um pouquinho a impulsividade, deixar que o teu cérebro funcione ativando a parte moral, porque quando você vai para a parte instintiva, luta ou fuga, o que acontece? Você vai funcionar no cérebro instintivo, que a gente chama de cérebro animal. Ali não tem moral, ali é só descarga de prazer. Tá? Então a agressão, ela vem às vezes, não é só a questão de lutar e fugir, né? Mas é a questão às vezes de você dar o troco no outro, né? Então tem uma descarga de prazer ali envolvida. Então respirar fundo ajuda você a ativar outras áreas do teu cérebro para que você possa ativar a parte moral. E a gente não está nem falando da espiritual ainda, vejam. Só a moral já ajuda você a conter, tá? Mas desde que você realmente, naquele momento do impulso, para, respira fundo para agir depois. Aí aqui esse do autodomínio, ele traz um elemento interessante, que é, veja, se a sua natureza, ela tem um corpo físico, ela tem demandas que são físicas, que é absolutamente natural. Da mesma forma que a natureza da sua mente tem demandas próprias da natureza da sua mente, que estão relacionados aos gunas. Lembra dos gunas? Sattva, Rajas e Tamas. Cada um de nós tem uma constituição que predomina, ou uma tendência maior à atividade, ao conflito, ou à luta e tal, ou uma tendência para a inércia, não fazer nada, e aí obviamente não é só não fazer nada, é toda uma concepção da realidade que é distorcida, como a gente fala assim, obnubilada, né? Porque é totalmente distorcido, né? Ou então uma tendência ao equilíbrio, que é o aspecto sático, a harmonia. Então cada um de nós tem uma mistura desses três elementos. Tudo na natureza é composto desses três elementos. Então, o corpo e a mente estarão buscando coisas próprias daquilo que constitui a nossa natureza, daquilo que predomina. Então se a gente tem uma tendência mais tamásica, mais para preguiça, para inércia, para indolência, se você bobear, não tiver vigilância, você vai querer dormir, não vai querer meditar, não ficar mais um pouquinho, vai querer só ficar na sua zona de conforto próprio. Então você já sabendo disso, você tem que driblar, colocar outras, mas não adianta você discutir, ou então dizer assim, não, só mais um pouquinho. Esse só mais um pouquinho, normalmente passa mais tempo do que o tempo previsto, normalmente, né? E quando se trata de acordar, normalmente você acorda... Né? Ou acorda com mais sono, ou já acorda assustado porque perdeu a hora, né? Aí mais um dia, né? Que ficou sem fazer o que você queria. E aí vem aquela outra prática que tem a ver com pratyahara também, que é o recolhimento dos sentidos. Lembram daquela ilustração da tartaruga que recolhe os membros para exatamente se interiorizar? Então esse recolhimento do teu investimento, porque se a gente investe naqueles desejos, lembra do item anterior, que é exatamente você renunciar ao desejo pela busca pelo que é irreal?
Veja, aqui o teu corpo e a tua mente vão estar buscando aquilo. Você não quer mais aquilo, né? A gente sabe, todos nós não queremos mais, né? Mas a nossa mente e o nosso corpo ainda querem. E querem às vezes muito, né? É inconsciente, é o inconsciente, né? Então, é naquela hora que você vai sentir a demanda, vai sentir o impulso para buscar aquilo. Aí, esse é o momento de você renunciar. Aqui acontece, porque vem a mobilização, é tipo assim, né, eu vou olhar, é que nem a pessoa que tem a compulsão por compra, né? Vai ver um catálogo de qualquer coisa, não, só ver vitrine, não vou olhar, mas não, então, a pessoa precisa não olhar, passar um tempo sem olhar, porque senão ela realmente não vai resistir ao impulso, né? Mas depois, você precisa aumentar o limiar de tolerância e conseguir olhar e não se render àquele impulso. Aí vem esse autocontrole e autodomínio. Porque isso aqui você controlou no primeiro momento, mas isso aqui é mais profundo. Aí está relacionado àquele nível do desejo, que está relacionado a essas nossas tendências. Que ele vai buscar exatamente aquilo que é próprio da sua natureza. Então você vai utilizar várias estratégias espirituais para você voltar. Agora, todas as estratégias, obviamente, têm a ver com você. Porque quem vai determinar isso é você. Então a conexão que você vai fazer espiritual é você, é sempre você, entende? É bacana isso porque o Swami Vivekananda, ele fala muito dessa responsabilidade, ele fala assim, nesse sentido a responsabilidade é toda nossa e ela precisa ser nossa, porque no outro sentido o que acontece? A responsabilidade a gente atribui a Deus, né? Não é Deus, aquele utamásico, né, o indolente, ele diz, não, se Deus quiser eu mudo, então se Deus quiser eu me realizo, eu já não sou realizado, a nossa essência já não é perfeita. Para que eu preciso fazer alguma coisa, não é? É uma desculpa boa, né? Aí você vem assim, mas quando a situação aperta, você vê que essa pessoa não está serena, não está em paz. Ela está sofrendo, ela está apegada, ela está envolvida naquele turbilhão. Então não está feliz, aquela felicidade da alma. Não está. Então precisa fazer alguma coisa. Aí é nessa hora que ela precisa assumir a responsabilidade. Não. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. E de fato, ninguém vai fazer. É você que vai fazer. Aí vem você assumir a responsabilidade. Aí você começa a assumir até a responsabilidade demais. Tudo, aí é o culpado também, né? Tudo acontece por minha causa. Aí já excedeu, né? Então, agora é claro, o que acontece a você sim, mas não o que acontece a outro. Porque senão a gente fica no pensamento da criança. A criança é assim, ela pensa alguma coisa ruim às vezes de uma pessoa. E se acontece alguma coisa ruim, a criança vai achar que foi o pensamento dela que causou aquilo imediatamente. Né? Tem até um filme muito interessante que trabalha isso, aquele Amélie Poulain, já viram? Sim, e aí se a gente tiver essa predominância para o aspecto sáttvico, o que a gente vai entregar? Quer dizer, vai estar em conexão com a vontade divina. Então, deixa de ser tua responsabilidade e passa a ser responsabilidade dessa consciência maior. Então, olha que sutil. Na inconsciência, somos irresponsáveis, né? Quando a gente passa a ter consciência, aí vem a dor da consciência, né? A dor do juízo, né? Você é responsável demais, aí você sofre, você sofre. Quando você vai avançando espiritualmente, quer dizer, ampliando, expandindo essa consciência, o nível individual deixa de ser o responsável e passa a ser o universal responsável. Aí você faz só a conexão entre essa vontade maior com essa vontade menor. Não é imposição, é porque você começa a se perceber não limitado na fronteira do nosso corpinho. Você começa a se perceber oceano. Olha que diferença. Então, obviamente que a responsabilidade é do oceano, não do copinho. É diferente. Mas, enquanto nossa consciência é de copinho, a gente tem que procurar águas mais limpas dentro do oceano, né, para a gente poder ir se purificando, entendendo todo esse processo e percebendo que, na verdade, a água é translúcida. Quando você olha de longe, ela tem cor, né? Quando você chega perto e faz assim, ela não tem. Né? São sutilezas, né? O próximo é a indulgência. Vocês lembram, na Igreja Católica, durante um bom período que eles vendiam as indulgências, aí veio aquela reforma, né, reforma protestante, exatamente contra essa questão da indulgência, né? Só para lembrar, a palavra indulgência é a concessão do perdão. Então, a gente precisa também ter esse perdão para conosco e para com todos os outros que estão aprisionados nos copinhos, usando a nossa metáfora, que estão tão limitados e condicionados como nós.
obviamente. Então, ter esse pensamento amoroso, essa aceitação também para conosco, ela é uma condição, ela, na verdade, é uma disciplina extremamente importante, porque senão a gente fica, minha culpa, minha culpa. Então, o outro que aprontou conosco, mas, poxa, não existe uma unidade? Esse outro que me fere, na verdade, sou eu também, ignorante ali. Porque o outro te fere por ignorância. Ele fere não é porque ele quer te ferir, embora ele ache que ele fere porque ele quer te ferir. Mas existe toda uma conjuntura por trás que leva... Lembra que a gente falava que a predominância de um desses gunas, né? Por exemplo, Tamas, sobre a consciência, né? Sobre o pensamento dele, vai fazer com que ele faça uma leitura distorcida da realidade. Da mesma forma que predomina Rajas. Então a pessoa que predomina Rajas com Tamas, ela já tem uma ação mais conflituosa, mais conflitante, está sempre... Então o outro é inimigo, o outro é meu adversário, tem que ter medo do outro. Então olha como você já se posiciona de uma maneira distorcida. Agora quando você tem Rajas com Sattva, você já tem uma atividade que você pode estar até numa situação de competição, mas não é uma situação de animosidade, de que o outro é seu inimigo, percebe? Vai mudando o seu posicionamento. E aí entra um outro elemento importante, que é aquela imperturbabilidade, que é, dentro do Bhagavad Gita, uma expressão extremamente bonita, que é a equanimidade. Dentro da Bíblia cristã é a longanimidade, quer dizer a mesma coisa. Paulo fala na Bíblia, né, de tudo já experimentei, né, do sofrimento, então a abundância, a carência. E no Bhagavad Gita, capítulo 6, Krishna fala que na verdade o yogi, ele precisa ser moderado também isso, e em outros capítulos ele também vai falando de você não ficar preso a essas situações da falta ou da abundância, não colocar a sua consciência ali. Porque se a sua consciência é do oceano, o que falta ali ao copinho, enquanto ele é copinho, porque você pode assim, reter o ego, obviamente para estarmos aqui, precisamos do ego, por isso que a gente fala assim, o ego ele é necessário. A gente vai amadurecendo esse ego, expandindo essas fronteiras, mas a gente precisa dele. Só quando transcendermos é que não precisaremos dele, né? Mas essa imperturbabilidade é que, e não importa o que acontecer, você lidar com mais tranquilidade com essas situações. Não é fácil, voltamos a dizer. Mas se diariamente você for praticando, porque se a pessoa espera chegar à situação drástica para se colocar numa situação de imperturbabilidade ou achar que é ilusão, é ilusão. Então é que nem os exercícios de autocontrole, né? Aqueles de respiração, para você ir, vamos dizer assim, diminuindo a sua ansiedade. Se você não faz isso e achar que na hora que você for pego desprevenido, se você estiver estressado, for pego desprevenido numa situação, você vai fazer bobagem. Então a tendência é você fazer bobagem. Então parem. Vários momentos do dia. Tem alguns momentos que vocês sejam... Quem tem carro não precisa abastecer o carro? Quem tem conta bancária não precisa abastecer a conta? A gente também precisa se reabastecer espiritualmente, né? Da nossa própria presença também. Estarmos conscientes, né? E isso é algo que a gente precisa fazer diariamente, né? Certa vez, Swami Vivekananda estava visitando um município pecuarista no oeste dos Estados Unidos. Ouvindo-o falar sobre filosofia, alguns universitários que haviam se tornado cowboys tomaram suas palavras ao pé da letra. Quando ele disse que aquele que alcançou a luz era capaz de manter sua equanimidade sob todas as circunstâncias, os rapazes decidiram colocá-lo à prova. Convidaram Swamiji para lhes fazer uma palestra e usaram um tonel de madeira emborcado no chão para servir de palanque. Vivekananda começou a falar para eles e rapidamente mergulhou no tema. Repentinamente começou um terrível tiroteio e as balas assobiavam sobre sua cabeça. Imperturbável, Swamiji prosseguia com a palestra como se nada de incomum estivesse acontecendo. Isto era o equilíbrio do espírito nascido da iluminação espiritual, na qual o centro de gravidade se encontra em repouso, não na personalidade física, mas na consciência divina, a alma de nossas almas. Tal iluminação traz uma perspectiva completamente nova, tanto para os homens quanto para as mulheres. E depois vem o quinto, que é aquela concentração, que às vezes a gente está tão, né? Cada hora fica mudando aqui, muda lá, e não consegue estar realmente envolvido naquilo que é o seu objeto,
né, de adoração ou o seu ideal espiritual. E é claro que essa completa concentração, ela não é só no ideal espiritual. Qualquer atividade que a gente faça no mundo, a gente, para fazê-la bem feita, não precisa estar atento. Imagina um cirurgião tá pensando no jogo de futebol, ou tá pensando, sei lá, na conta bancária, ou tá pensando no governo, ou tá pensando no... E não tá ali atento ao que ele tá fazendo, porque uma fração de segundos ou um cortezinho a mais ou a menos pode modificar completamente o resultado, né? E se você souber que ele fica divagando, você não vai querer ser operado por ele, não é? É verdade, a gente também tem nossas escolhas, né? Então, essa atenção, ela é importante. E o último, então, que a gente, na verdade, começou por esse aqui, falando sobre a fé. E a fé, volto a lembrar, fé em si mesmo, é um pressuposto para fé em qualquer outra coisa. Se você vai estudar, ou se você, né, quer passar num concurso, quer fazer um curso superior, quer mudar de emprego, quer o que for, você precisa ter fé em você. Até para se casar, até para ter um relacionamento, você precisa ter fé em si mesmo. Voltamos àquele ponto. Se você está no centro, e aí, claro, o espiritual está ali, é o seu centro. E aí tem a ver com uma imagem que a Ramakrishna gosta de utilizar, que é das crianças brincando em torno de um pilar. Elas vão girando, girando, girando. Outro dia eu fui pegar, né, minha filha na brinquedoteca, tô vendo Luana rodando, mas tava demais. Eu disse, meu Deus, vai ficar tonta, vai cair ali. Por que não cai? Porque ela segura no centro. Agora, se você desloca seu centro, ou se você se solta desse centro, então, obviamente, que é nós com a nossa espiritualidade, com aquilo que é o mais importante para você nesse sentido. Porque é ele que vai nutrir sua família, seu relacionamento com filhos, com companheiros, com irmãos, com a sociedade, você como cidadão, percebe? Mas precisa ter esse centro, né? E aí, claro, a pessoa mais devocional vai entender esse centro como Deus, né? Vai colocar como Deus. E aqui o último, esse aqui é o último dos 6 tesouros, né? Os 6 principais valores éticos ali, né? Os elementos. Agora, um outro ponto importante que é o desejo pela liberação, né? Por essa libertação desses apegos todos, desse sofrimento, dessa condição humana, né? Que, na verdade, elas ocultam de nós mesmos a nossa verdadeira natureza. Que é um termo que a gente utiliza muito dessa sobreimposição. Que é Maya. É o que Maya faz. Maya faz você acreditar na multiplicidade como se fosse separado. É como se você, de repente, olhasse para suas mãos. Quando você bota... às vezes, para fazer coisas de criança, né? Você se esconde, deixa só a mão de fora. Aí a pessoa vem, olha assim, acha que é uma mão só. Acha que não tem mais nada, né? Acha que não faz parte de você. Né? É uma mão. Aí a mão mexe, aí depois aparece outra mão, mas são 2. E você consegue mexê-las separado? Então são 2 de fato, né? São 2 de fato. Mas existe uma unidade. Então quanto mais você vai expandindo a tua percepção, mais vai subindo na montanha, né? Para ver o horizonte, mas você vai alargando e vai incluindo. Olha que bonito, você vai incluindo ao invés de excluir. Porque você vai percebendo essa unidade em tudo, não é? Isso é a beleza, né? A prática meditativa, ela vai levando a isso. O estudo vai nos ajudando a isso. Eu recomendo a leitura acerca daquele item Srada, fé, do capítulo 17. Srada Traya. Vibhaga Yoga, né? As 3 espécies de fé. E aqui ele vai descrevendo o que acontece na fé tamásica, na fé rajásica, na fé sátvica. E é legal a gente observar porque às vezes a gente tem um modo de se relacionar com a nossa espiritualidade de uma maneira também supersticiosa, de uma maneira infantil. E isso tudo tem a ver com traumas, né? Depois vai processando. Quando às vezes você entra naquela fase do exibicionismo, você tem que exibir que você é daquela fé e tal, você já está transcendendo ali, né? Mas continua naquele elemento tamas, rajas, né? Depois você... Não é que seja errado, veja, o que é bacana é isso, não tem nada errado em demonstrar, não tem nada errado. Mas é tudo autoconhecimento, você vai percebendo porque aquilo talvez depois deixe de ser o foco, né? No início é o foco, né? Você quer, daí você colore tudo com aquilo. Depois você deixa pequenos lembretes, porque são sinais, são as nossas estratégias. Mas às vezes você colocar demais, você chama também a atenção demais das pessoas e começa a ser mais prejudicial para você do que
positivo dependendo do contexto onde você se encontra, né? E aí você vai identificar qual é a sua motivação. Porque se aquilo te incomodar, é porque a motivação às vezes era de exibir aos outros, convencer os outros. E aqui a gente só tem que convencer a gente. Você pode até contagiar outras pessoas, levar também para outras pessoas, mas na medida também que elas queiram e sejam receptivas. E nunca com aquela ideia de que o que você faz é melhor do que o que o outro faz. Nunca, jamais. Entendeu? Esse cuidado do Ramakrishna tinha um respeito à fé das pessoas. E tanto que ele falava, todos os caminhos levam a essa meta suprema. Mas que a gente pudesse então contribuir com percepção um pouco. Então sai daquele tamásico para o rajasico, você pode auxiliar nesse sentido, mas nunca com a ideia também de superioridade, que é outro cuidado que a gente precisa ter, né? Então, ter um anseio pela liberação. E eles falam assim, os swamis falam que quando o anseio chega, é porque na verdade está perto a nossa realização. Porque o difícil é ter esse anseio. Talvez seja um dos mais difíceis, você ter verdadeiramente esse anseio. Por quê? Porque a gente tem toda aquela da nossa natureza humana, a gente tem os anseios próprios da natureza humana, que também não estão errados, mas são anseios da natureza humana. Então até a hora que esse anseio virar o nosso foco e não mais o fundo. Porque a gente tem, né? Às vezes a gente pensa que a espiritualidade... Uma vez a gente fez aqui um exercício para ver quanto você dedicava o seu tempo àquilo que você valoriza mais. E quando você bota na prática, você vai vendo assim, puxa, tão pouco para aquilo que eu acho mais importante. Aí você se conscientiza, mas só se você coloca no concreto mesmo que você vai ver. Então você vai ver que você tem mais desculpas ou mais fantasias acerca do que realmente você deseja do que de fato você deseja. Né? E é bom a gente reconhecer isso, porque aí se você de repente percebe que não deseja tanto assim, mas gostaria de desejar, ótimo, vai por aí. Gostaria, tipo assim, olha Deus, eu não quero tanto não, mas eu quero querer. Eu quero querer, né? Eu quero querer. Ótimo, porque isso é sincero. E a sinceridade é uma outra, na verdade, virtude necessária ao caminho espiritual. Né? Essa atitude é extremamente importante. Então, queira querer, se você não quer ainda, né? Mas é bacana a gente também saber que, na verdade, esse já é um chamado que está dentro de nós. E que se a gente para um pouco para escutá-lo, o anseio flora. Aí vem o elemento da graça divina e da sua busca, do seu esforço e da graça. Aquele movimento que o Amit Goswami fala, né? Causalidade descendente, a vontade desse cosmos, vontade divina, e a causalidade ascendente, que é o teu esforço, a tua vontade. Bacana, né? Então aí a gente pode mobilizar um pouquinho nisso e incrementar a nossa busca espiritual. Vamos meditar então? Se queres obter a graça do Senhor, deves buscar a ajuda de homens de Deus e praticar muitas disciplinas espirituais. Os santos sempre falam de Deus, engendram naqueles que os acompanham sede por vê-lo